Anderson, boa noite. Primeiramente, parabenizo você pelo seu bom trabalho. Você, como pré-candidato, busca conhecer bem a cidade, busca conhecer bem os problemas dela e também demonstra para a gente via Facebook aqui a situação, como a situação do convite. Transporte municipal horrível, horrível. Criaram aquele monte de baia, aquele monte de terminal rodoviário que não funcionou, continua a condução muito ruim. Eu ia perguntar sobre a saúde, mas parece que melhorou com as condições de hospitais, melhorou um pouquinho isso de clínica, então teve uma melhora assim, mas ainda acho pouco pelo que a Macaé Macaé tem o seu perfil de trabalho, o seu nível de pessoas. Com relação à retomada das empresas, o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito esse trabalho para a retomada das empresas, visto que é um local extremamente estratégico e importante para o nosso estado, vou dizer também para o nosso país, dessa área offshore. Obrigado aí, meu amigo. Grande abraço. Uma cidade no Brasil chamada Campina Grande, na Paraíba, que tem o melhor sistema de transporte do Brasil. Inclusive, deixa Campina Grande em 29º lugar no mundo, né? Na Paraíba. 29º lugar no mundo, né? Atenção aos paraibanos aí da cidade de Macaé, atenção aí nordestinos. Meu pai é pernambucano, então eu sou um cara que tem muito carinho pelo Nordeste. Então tá aí um resultado extremamente expressivo, né? Nós temos aí Nordeste, Campina Grande, 29ª do mundo em relação a transporte público. Então é um benchmark. O orçamento de Campina Grande ele é de 1 bilhão para transporte, mas a gente tem que considerar que lá tem 355 mil habitantes. Aqui só tem 256 mil habitantes. R$ 3,75. Aqui a gente paga R$1. Mas a gente paga R$1 aqui e repassa o restante do valor da passagem com a CIT. E aí eu começo a fazer a você a resposta da sua pergunta, tá, amigo? Tem empresas que trabalham muito mais, eu acredito nisso, elas produzem muito mais quando ela tem uma competição. A CIT em Macaé está sozinha. Então, naturalmente, quando você tem competição, ela começa a buscar mais fluxo de caixa, mais lucratividade, ela vai querer atender melhor os seus acionistas, os seus clientes, né, no caso, os usuários dos transportes de ônibus. No mercado de gestão pública, tem que ser da mesma forma. É como eu penso. Qual o benchmark de transporte no Brasil? Campina Grande. Então, eu tenho que entender, se eu fosse o secretário de transporte, eu quero igualar Macaé com o mercado de lá. Então, Hamilton, você perguntou, por que a gente não tem, por exemplo, o terminal central e os terminais adjacentes estão bem estruturados? Porque a gente não usou um benchmark. Então, eu acho que essa é a minha linha de raciocínio que, comparativamente, a gente precisa estar buscando. Se conversasse, por exemplo, pessoal, eu não preciso viajar lá, vou pegar o secretário e vou viajar para Paraíba. Não, você pode interagir por telefone. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão conseguindo fazer? A gente não tem 1 bilhão para botar em recursos de transporte, mas o que vocês estão fazendo aí? Quais são as medidas? De repente a gente pode fazer medidas um pouquinho mais customizadas, simplificadas, com preço mais barato e consegue gerar mais recursos para o pessoal daqui de Macaé. Essa é a linha, né? Buscar quem está fazendo bem. A outra é a qualidade dos ônibus. Eu também visitaria o mesmo benchmark. O que vocês fazem aí? É o Wi-Fi? É o ar-condicionado? São os horários? São os amortecedores? É o treinamento das equipes, desde o fiscal, o motorista, se é integrado motorista e trocador, se também tem os trocadores. O que está sendo feito lá que é diferente para que eles sejam uma referência para todo mundo? Né? Será que se eu pegasse a lei orgânica do município, com o zoneamento dos bairros, a divisão de cada um daqueles bairros, zoneamento dos bairros da Serra, zoneamento dos bairros adjacentes, zoneamento dos bairros do centro, será que não tem algum bairro em Macaé que o pessoal está em dificuldade de pegar o ônibus? Eu tenho que andar pra caramba chegar na Avenida Industrial. Por quê? Porque o ônibus não entra. Isso é falta de recurso público, né? Então é estudar o problema. É importante entender que o mercado imobiliário de Macaé ele foi crescendo. Então, ao longo do tempo, foram chegando os bairros para atender as demandas das empresas offshore, em sua maioria, né? E aí o que acontece? Você não precisa fazer com que os recursos, as áreas de secretarias, nesse caso de transporte, atendam esses bairros que vão nascendo. A lei orgânica é de 90, revisada em 2008. E então, nós estamos em 2020. Quais foram os bairros que já foram incorporados a esse processo que estão sem recursos? E lá tirar foto e dizer que está enchendo, lá tirar foto e dizer que não tem ponto de ônibus, é muito fácil. Você tem que entender o problema. Por que ele aconteceu?
E o que a gente precisa fazer para corrigir isso imediatamente? Esse é o propósito de um vereador, né, num processo de fiscalização. Eu penso Macaé para ser realmente um benchmarking para superar São Caetano, por exemplo, que é hoje o município, no índice de desenvolvimento humano municipal, o melhor município do Brasil para se morar. Eu quero que Macaé supere o São Caetano, né? Ah, mas você está com a linguagem de executivo para responder o Hamilton. Você não vai ser executivo, você vai ser legislativo, caso você se eleja. Quem disse? Quem aprova o orçamento da cidade é o legislativo, é a Câmara Municipal. Tudo que é feito por Macaé pelas secretarias tem que ser fiscalizado pelas comissões das secretarias através do legislativo. Então eu tenho o dever de buscar uma Macaé melhor, né? Então, quanto que a CIT está sendo monitorada? Reclamar não adianta, ficar gritando, esbravejando, vai para a internet, falar aqui não funciona, tem que ter solução, tem que ter método, tem que ter padrão, tem que buscar uma referência, o que está dando certo em algum lugar, né? Qual é a gravidade, qual é a urgência, a tendência da medida, qual é a viabilidade, o impacto e o custo, qual a rapidez e a autonomia do benefício se a gente fizer uma medida de contenção, se a gente fizer uma medida de rotina. É assim que a gente tem que pensar, de forma a entender os problemas, a trazer soluções. Eu tenho assistido algumas audiências públicas, sessões extraordinárias, ordem do dia, grande expediente. Me desculpem, mas eu vejo mais do mesmo. A gente não discute essas coisas. E a gente precisa discutir isso, como ter uma classe ali de vereadores, onde tem um grupo que vai realmente discutir o que for melhor para subir Macaé. Macaé hoje é o 303º, posição 303 entre todos os 5.570 municípios do Brasil. Eu tenho que levar Macaé para um nível maior. Preciso discutir isso de uma forma melhor, tá? Então, para a gente tratar uma pergunta como essa que você comentou, não é somente o secretário de transporte, não adianta fazer audiência pública, colocar o cara lá e martirizar o cara. Tem que pensar com o cara, para ajudar a pessoa, né? O cara é uma menina, né? Nesse caso, hoje o secretário de transporte é um homem, mas poderia ser uma menina, então não importa, tem que ajudar. Tá? Eu não sei se lá em Campina Grande eu tenho uma estrada, por exemplo, igual o T11, que sai lá do Parque de Tubos e vai até o Lagomar, com o número de pontos. Será que é igual? O rotograma pode ser diferente, né? Por exemplo, qual é o local nesse trajeto que tem mais quantidade de assaltos? Eu preciso estudar o rotograma, eu preciso entender as questões de apoio das pessoas, né? Eu preservo a importância do VLT, o VLT de forma integrada à CIT. Eu vou explicar por que isso deve acontecer, tá? Nós estamos falando das composições, você entender VLT. O que é isso que o VLT está falando? São as composições que ficam ali no Miramar, aqueles trenzinhos. O Rio de Janeiro é um berço da ferrovia. Recentemente uma equipe da CBTU veio até aqui em Macaé para carregar as baterias do trem, os trens voltaram a funcionar, eles foram ligados. O orçamento para esse projeto é de 47 milhões de reais. Ele seria implantado em 2013. 2013 é a assunção do prefeito atual, Dr. Aloysio. Mas acontece aquela famosa audiência pública, né? E o projeto não avançou. Né, Dilma Rousseff, na época, trocou o ministro dos Transportes, ele não considerou estratégico fazer essa concessão pela Caixa Econômica, de mandar esse dinheiro para Macaé, o processo não avançou. Teve também uma outra questão de que a FCA não deu avanço à licitação que estava em andamento, e aí o prefeito fez essa argumentação, esse processo não ficou bem alinhado, e aí o processo não andou. Se a gente conseguisse implantar essa ideia, a gente ia criar 18 estações. Deixa eu ver se eu lembro aqui dos meus estudos quantas são. Lagomar, Engenho da Praia, Jardim Franco, Piracema, Nova Esperança, Malvinas, aí tem a estação ferroviária ali do centro, né? A Central junto ao Terminal Central, Parque da Cidade, Cancela Preta, Glória, Novo Cavaleiros, São Marcos, acho que o José Carlos Paz fechava em Boacique e Parque de Tubos. Eu vou inclusive colocar no vídeo aí, eu tive na semana passada visitando lá a Elf, que é a última empresa, praticamente a última empresa lá no Novo Cavaleiros. Bom, Macaé chegou a adquirir um trem da empresa Bom Sinal. Os técnicos, inclusive, já conseguiram fazer a reabilitação do sistema elétrico desses trens. Eles voltaram a funcionar. A ideia do contrato é exatamente fazer o quê? A gente garantir a troca dos dormentes, garantir uma renovação do sistema de sinalização sonora dessa via e a instalação das estações. Eu fui lá olhar dormentes, eu fui ver a sinalização, eu vi muita vegetação sobre a linha. Esses 47 milhões seriam exatamente para a gente poder apropriar nesse processo. Era para isso que o dinheiro ia servir para a gente. Se a Macaé assumisse a missão de colocar o processo para andar com orçamento próprio, a gente já conseguiria ter colocado isso para funcionar.
No pós-Covid, essa é uma estratégia fantástica. Quem for prefeito em Macaé, ele precisa pensar nessa questão do VLT. Quem for vereador em Macaé também, porque ele aprova o orçamento que é colocado pelo município. Tá? Imagina aí 18 estações sendo criadas aí, como a gente ia gerar mais facilidade para que as pessoas possam chegar ao trabalho. Não transformar essa linha férrea em corredor de ônibus. Fica claro isso para vocês também. É fazer justamente da integração para quê? Para que a gente tenha ônibus, por exemplo, maiores, de 15 metros. Não ônibus pequenininhos, como a gente está usando, por exemplo, hoje. A gente vai reduzir o número de ônibus, mas vai colocar mais comodidade pessoal. Então você evita, por exemplo, mais quantidade de pessoas em pé. O ideal é que você tenha os ônibus e as pessoas todas sentadas. Macaé tem condições de fazer uma implantação como essa. Né? Então isso é estudar o problema, estudar a demanda, né? A oferta que você dispõe para atender a demanda. Coloca ônibus de 15 metros, você aumenta a capacidade do ônibus, você reduz, tira os ônibus pequenininhos, você faz as pessoas usarem as estações de trem, você garante que a gente tem um fluxo mais integrado e garante mais funcionalidade da cidade. A outra resposta que eu quero falar para você sobre a Secretaria de Saúde, né, no caso aí o atendimento de saúde, Hamilton, ela tem relação direta com o investimento que Macaé fez em 2019, né? Macaé tem um teto, como qualquer outro município do Brasil, normalmente é 15% do orçamento total, mas Macaé fez um uso de orçamento de 33%. Eu tenho certeza que o prefeito não ia adivinhar que ia ter Covid, mas o prefeito da nossa cidade é da medicina, um neurocirurgião de excelência, isso é indiscutível. E, naturalmente, como prefeito, ele investiu um pouco mais na questão que envolve a saúde, né, na área médica. Então, hoje, nós temos um pouco mais aí de recursos do que outros municípios aí. Eu agora há pouco estava novamente nos hospitais visitando e posso dizer para vocês que nós temos um fato. Existe um investimento sim de saúde e que nos destoa inclusive de municípios que são campeões aí no Brasil que estão gerando realmente problemas de saúde, com mortes, né, índices de mortes altíssimos. Mas a gente tem perdas em Macaé e tenho certeza que muitas ações que a gente tomou poderiam ser diferentes, né? Sobre a questão da recuperação, da retomada dos negócios, do comércio, eu vi hoje no Facebook uma postagem a respeito de uma composição de transação de juros, né, com o comércio, para o comércio ter mais fôlego, mas eu tenho minhas reservas sobre isso, porque eu acho que tem que sentar melhor com a ASSIM, Associação Comercial de Indústria e Comércio Macaé, porque não adianta a gente, às vezes, abrir mercado para que as pessoas possam receber se não tem cliente. Você tem loja que estão conseguindo nem vender, porque a gente está fazendo barreira em bairro que não tem nem caso de Covid. Quando tem bairro que tem Covid, a gente não está fazendo barreira. Então, eu já fiz um post explicando sobre isso, eu divulguei, falei fortemente isso na minha lista de transmissão, Facebook, WhatsApp, Instagram. Tem pessoas que estão discutindo sem conhecimento de causa, sem estudar o problema. Né? Se vocês até estão pensando em escolher pessoas assim, vereador de bairro, não, porque o cara aqui defende... Não adianta você ter o vereador de bairro que te ajuda ali e você vai pegar o ônibus e vai passar no bairro seguinte com problemas. Você tem que colocar pessoas com o radar aberto. E não necessariamente que seja eu que vos falo, não. Tem pessoas muito capazes em Macaé que podem compor o quadro legislativo. Tá bom, pessoal? Então que fique claro, porque o meu objetivo é esclarecimento. Desde o primeiro post, da minha primeira postagem, eu tenho falado sobre isso. Nós temos que entender o problema, nós todos, né? E nos colocar à disposição da cidade para ajudá-la nesse sentido. Tá? Quero convidar todos vocês para fazerem suas perguntas em vídeo. Nós estamos recebendo várias perguntas e eu vou responder todas que vocês me encaminharem. Tá? Hamilton, força e paz para você, para sua família. Deus te abençoe. Força para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Divulgue, compartilhe e vamos pensar juntos na cidade, pensar numa Macaé cada vez melhor. Eu quero agradecer pela oportunidade de fazer algo com Macaé, porque eu quero retribuir tudo que Macaé fez por mim. E é por isso que eu estou nessa missão. Tá bom? Eu sou Anderson Almeida, pré-candidato a vereador nas eleições municipais de Macaé em 2020.